Então, você sabe qual o cachorro mais bravo do mundo? Você vai ficar espantado quando você descobrir. Ai meu Deus, a agressividade. Quantos problemas a agressividade dos cães podem nos trazer? A agressividade é um tipo de comportamento normal que se manifesta nos primeiros meses de vida. Ainda na infância, a agressividade é uma forma encontrada pelos filhotes para chamar a atenção para si ou impor alguma situação para nós. É uma espécie de reação que adquire quando está à frente de algum acontecimento que faz com que eles se sintam frágeis e inseguros. Já na fase adulta, a agressividade se manifesta ainda como reação de fatos que aparentemente induzem o cachorro à disputa e ainda a sentimentos que o machuquem. Os cães com comportamento agressivo não nasceram dessa maneira, com características e comportamentos agressivos. Não existe um cão que nasceu agressivo. O que acontece é que, muitas vezes, os tutores, às vezes, não sabem qual a melhor maneira para treinar e, principalmente, educar os seus pets. E essa falta de conhecimento faz com que o cão responda aos comandos de maneira violenta ou agressiva. Os cães, assim como outros animais, adquirem hábitos e comportamentos agressivos por diversos motivos. Normalmente, os comportamentos agressivos surgem quando os cãezinhos se encontram em uma situação onde sentem medo ou então por guarda do seu recurso. O tutor que frequentemente não percebe os sinais que antecedem comportamentos agressivos do seu cãozinho, certamente vai se deparar com um cão de difícil convívio no futuro. É muito comum que as pessoas tenham ideias erradas a respeito do porquê um cachorro se torna agressivo. Por exemplo, algumas acreditam que determinadas raças muito dóceis e que essas raças muito dóceis nunca se tornam agressivas. Ou que cães que são tratados só com amor e carinho jamais morderão ou atacarão alguém, principalmente alguém da família. Mas isso não é verdade. Muitos motivos podem estimular um comportamento agressivo no seu cãozinho. E para conseguir evitar isso, evitar com que isso aconteça, é importante conhecer as causas. E hoje o assunto é bem polêmico e chega a ser assustador. Quando eu pergunto assim para os meus pacientes, qual é o cachorro que você acha, que você considera o cachorro mais bravo do mundo? E várias são as respostas, menos a mais provável possível. Talvez porque seja difícil responder, porque entramos em um processo de negação e não enxergamos os defeitos do nosso filho. Não enxergamos os defeitos do cãozinho que temos dentro de casa. E agora eu pergunto a você, você sabe qual o cão mais bravo do mundo? Não? Você não sabe? Então, para saber a resposta, eu preciso que você fique comigo até o finalzinho desse vídeo, para que você descubra esse mistério, para que você, ao final do vídeo, consiga me responder qual é o cão mais bravo do mundo. Eu sou a doutora Mariana Amado, eu sou médica veterinária, especialista em medicina preventiva, integrativa e comportamental de pequenos animais. E antes de começar, eu preciso te pedir apenas que, ao final desse vídeo, você curta e comente ele para mim. Esse feedback faz toda a diferença na minha vida. Uma boa palavra para definir a relação entre cães e seus tutores é a convivência. Afinal, esses pets não são apenas moradores da nossa casa, mas eles estão ao nosso lado, eles interagem com a gente e adoram dar e receber carinho. E é justamente por conta dessa simbiose que ter um cachorro agressivo em casa costuma acarretar diversos problemas da família. Diversos problemas, vocês não têm ideia de quantos problemas isso acarreta. Isso porque, além do risco de mordida e outros comportamentos indesejáveis, o cão bravo
tende a ser isolado do convívio da família. As pessoas tendem a isolá-lo. Isso, por sua vez, é muito, muito, muito prejudicial para a saúde do nosso amiguinho e também para nós, que perdemos a chance do convívio, que perdemos a chance de compartilhar bons momentos com esses eternos companheiros. Afinal, eu te pergunto, você sabe de onde vem a agressividade canina? Para a maioria das espécies na natureza, a agressividade é um comportamento comum. É um comportamento fundamental para a sua sobrevivência. É por meio da agressividade que os animais se defendem. Eles defendem seu território, seus parceiros sexuais, seus filhotes, sua comida e até mesmo a sua posição hierárquica dentro do grupo. Em alguns animais, o comportamento agressivo é inato e pode aflorar em algumas situações ou fases da vida. Esse é o caso de cães, principalmente os cães machos. E aí, nessa hora você deve estar pensando assim, mas doutora, existe cães que, por natureza, tendem a ser mais protetores, mais territorialistas? Sim, você tem razão, existe. De fato, algumas raças têm um instinto mais protetor, porém, não existe uma raça de cachorro que seja agressiva quando criada educadamente, com amor, treinada de maneira correta, com profissionais e técnicas corretas. O animal, quando ele tem um médico veterinário comportalista ao seu lado, ele não fica agressivo. Ou seja, o cão mais bravo do mundo pode ser qualquer um. Inclusive o meu, inclusive o seu. Desde que não tomamos o devido cuidado. Isso pode acontecer dentro da nossa casa. E um cachorro ser bravo ou ter comportamento agressivo não significa que ele é um cachorro mau. Ele não é um cão mau. Isso significa que ele apenas precisa de alguns ajustes na sua rotina e talvez um treinamento para ajudá-lo a ser mais sociável e dócil. Acredite, ele, tanto quanto você, não gosta de ficar nervoso, não gosta de ficar agressivo. E os principais motivos que tornam um cachorro agressivo são, primeiro, raça e linhagem. No imaginário popular, existe uma crença que algumas raças de cães são totalmente dóceis e outras são muito, muito, muito agressivas. Porém, essa classificação não é tão simples assim. Não se pode afirmar que existem raças caninas que não possuem um único indivíduo agressivo. Esse é um engano que faz muitas pessoas se surpreenderem ao se depararem com um Golden ou um Labrador bravo. E isso eu vou te falar, acontece. E acontece mais do que você imagina. E é claro que algumas raças são, em média, mais agressivas e outras mais dóceis. Por exemplo, é mais comum Rottweilers serem mais agressivos do que Beagle. Porém, é mais comum Pinscher ser mais agressivos do que Rottweiler. E, entretanto, há muitos Rottweilers dóceis, muito, muito dóceis, e alguns Beagles bravos. O que acontece é que não devemos generalizar em relação às raças. O que devemos nos atentar são aos indivíduos. Outro fator que colabora muito, muito para verificar se tem cães com mais tendência a serem dóceis ou agressivos são as diferentes linhagens de uma mesma raça. Existem linhagens que apresentam indivíduos mais tranquilos ou mais bravos do que a média geral de determinada raça. Por isso que ao tentar prever um comportamento futuro do filhote, pode ser mais importante conhecer o comportamento típico da sua linhagem do que da sua raça. Conhecer seu pai, conhecer sua mãe, conhecer o local onde ele nasceu. Então não existe uma regra que cause agressividade em cães. Ela sempre é multifatorial. O comportamento sofre influência significativa de fatores como genética, idade, socialização, aprendizagem, ambiente, estado de saúde e até mesmo condição reprodutiva. Então, principais fatores, tanto fisiológicos quanto ambientais, são determinantes para a agressividade dos cães. Então, os cães podem ser agressivos por dominância e possessão, por medo, por dor, por territorialismo, por distúrbios hormonais, por solidão, por privação de água ou alimento,
por maus tratos, por proteção materna. Isso significa que um pet com temperamento dócil pode se tornar agressivo a qualquer momento. Ao longo da sua vida, ele simplesmente se tornou agressivo. Basta que para isso ele esteja com um problema de saúde ou até mesmo tendo certos problemas indesejados, reforçado por conta de um adestramento inadequado ou por um comportamento do tutor inadequado. O que nos leva a uma outra questão muito polêmica. Doutora, a criação influencia? Sim! O modo como lidamos com o cão influencia muito o comportamento dele. A boa educação pode controlar a tendência à agressividade. Por um lado, a má educação pode tornar perigoso ou um cão pouco agressivo. Mas, de fato, é muito mais fácil e garantido educar para ser manso e confiável um cão que tem a tendência a ser dócil. Claro. Gente, preste atenção. Amor e carinho não bastam. É comum, muito comum eu vi dentro do consultório os tutores dizerem assim: doutora, eu faço de tudo por ele. Tudo que ele quer eu faço. Eu nunca deixei faltar amor, eu nunca deixei faltar carinho, eu dou ração boa. O que eu não entendo é por que ele me morde ou morde outras pessoas. Mas para controlar a agressividade dos nossos cães e evitar acidentes muito graves, devemos estar cientes de que a educação correta envolve muito mais do que amor, envolve muito mais do que carinho. Os cães, assim como os seres humanos, também possuem sentimentos variados. E a gente reconhece quando o nosso pet demonstra alegria ou raiva. Basta chegarmos em casa em um dia de trabalho ou oferecer o brinquedo preferido para ver o comportamento eufórico de felicidade. Às vezes até a guia para passear. No entanto, nem tudo é só festa, nem tudo são flores. Pode ser que em um determinado momento seu pet passe a demonstrar os sinais típicos de um cachorro agressivo. Nesse caso, é preciso saber identificar o que causou esse comportamento e que medidas devem ser tomadas para resolver esse problema. Então, eu vou falar para você alguns sinais de agressividade. É muito comum identificar o comportamento de agressividade apenas quando o cão late ou quando o cão rosna ou tenta morder as pessoas. Mas, antes mesmo de chegar a esse ponto, pode ser que o seu pet apresente outros sinais. Por isso, é muito importante que você conheça o seu amigo e saiba decodificar os detalhes sutis que revelam que alguma coisa não está bem com ele. O olhar fixo, o corpo enrijecido, a boca fechada são algumas das formas pelas quais o cachorro agressivo se manifesta. Outros sinais que podem identificar a agressividade dos cães são rosnado, cauda rígida e erguida, orelhas levantadas e pelos arrepiados, que no dorso. O cão pode ser agressivo por disputa de território. Então, quando há outro animal de estimação e esse animal de estimação passa a viver no mesmo ambiente, pode ser que eles tenham esse comportamento para garantir o domínio da matilha. Ele ameaça atacar quem invadir seu espaço. Ele também pode vir a ter o que chamamos de ira possessiva, que tende a acontecer quando um animal ou um humano tenta se aproximar de um objeto ou da pessoa que o pet tem mais apego. Na nossa linguagem, esse comportamento pode ser traduzido como uma espécie de ciúmes, né? Ele também pode ser agressivo por dominância. Essa é uma forma pela qual o cachorro agressivo demonstra que está questionando o poder e o domínio do seu dono. O pet faz isso para testar o limite, para testar o seu limite, para testar o limite do seu tutor. Na puberdade, nesse estágio de vida, o macho tende a criar confusão com os companheiros para afastá-lo da fêmea, com a qual deseja acasalar. Essa relação tende a diminuir com o passar do tempo, tá? Mas é bem comum que isso aconteça na puberdade. Ela pode ser agressiva também no caso das fêmeas, em proteção de seus filhotes.
Então, no caso das fêmeas, é muito, muito, muito comum que elas fiquem agressivas, claro, para proteger suas crias. Isso é muito normal. Isso é um comportamento da maioria das cadelas, inclusive das mais dóceis. Então, é imprevisível. Então, assim que os filhotes começam a ganhar independência, a mãe deixa a braveza de lado, deixa os filhotes de lado e vai todo mundo ser feliz. Doenças também deixam cães agressivos. Se seu amigo sempre foi muito tranquilo e de repente passou a ficar agressivo, isso pode ser sinal de que ele pode estar sofrendo alguma enfermidade. Doenças relacionadas ao mau funcionamento da tireoide, como por exemplo o hipertireoidismo, tendem a desencadear uma agressividade. Dores musculares ou problemas nos ossos podem implicar em comportamento agressivo, principalmente se a parte do corpo que estiver dolorida for tocada por alguém. Traumas. Cães que passaram por situações que envolvem maus tratos ou que foram expostos a episódios contínuos de estresse também podem ficar agressivos. Essa é uma forma de comunicar que eles estão se protegendo de eventuais riscos e afastar tudo aquilo que pode te causar mal. Depressão. Pets com essa doença, assim como acontece conosco, podem ter oscilações de humor e passar por episódios pontuais de agressividade. Mudança na rotina é um dos fatores que desencadeiam quadros depressivos. A agressividade pode ser classificada em 3 tipos e eu vou te explicar tipo por tipo para que você entenda. Então conheça comigo todos os tipos de agressividade e entenda se seu cachorro tem e qual delas ele tem. Então podemos dividir o comportamento agressivo em classes para melhor entendê-lo e controlá-lo. Independente dos critérios adotados, mais complexos ou mais simples, em geral, as classificações se assemelham. Então existe a agressividade territorial. Normalmente o cão fica mais agressivo no território dele para defendê-lo, é claro. Muitos cães aceitam o outro cão quando está no espaço neutro, mas passam a atacá-lo se este entrar no seu território ou ameaçar de entrar. 2. Agressividade possessiva. Manifesta-se quando alguém se aproxima do objeto, do animal ou de uma pessoa que o cão tem ciúmes. Isso ocorre, por exemplo, quando ele está com algo que ele considera ser muito, muito valioso. Um osso, um pedaço de carne. Acontece também quando uma visita abraça ou cumprimenta o seu tutor. Então, a agressividade ela pode ser manifestada dessa forma também. Existe também a agressividade por medo ou por dor. Às vezes, para se defender, um cão acuado pode atacar. Ele pode ser um cão agressivo. Ou ameaçá-lo mostrando os dentes, rosnando, para evitar simplesmente que você chegue perto. Um cão com dor ou com medo pode sim. Ele pensa que você está aproveitando dessa vulnerabilidade dele e tenta ser agressor. Esse é o principal motivo que leva os cães atropelados a atacar as pessoas que tentam socorrê-los ou ataques de cães a veterinários. Então, existe outra agressividade chamada agressividade por dominância. Ela serve para mostrar quem manda. Tipo, aqui agora, quem manda sou eu. Não chegue perto não, meu irmão, porque eu vou te morder. Costuma ser quando é questionada ou contrariada a dominância de um cão. Se considera líder do grupo. Ai, doutor, e agora? Identifiquei com a agressividade do meu cão. O que é que eu faço? Aqui eu vou te contar tudo que você deve fazer para controlar isso aí. Antes eu preciso te pedir que você não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos que têm cães. Assim a gente vai ajudar muitos bichinhos e muitos tutores, tá bom? Então, bora lá! O que fazer quando se tem um cão bravo, um cão agressivo? Como os nossos cãezinhos não sabem falar, eles encontram maneiras para dizer assim: ei, meu irmão, para com isso, porque eu não estou gostando. Para com isso, senão eu vou te morder. E essas maneiras são através da linguagem corporal. Eles, através de sinais corporais, te mostram
que, apesar de não quererem, se você continuar fazendo o que eles não estão gostando, certamente reagirão de maneira agressiva. E se você prestar bem atenção nos sinais que o seu cachorro apresenta, perceberá que existem várias formas de você prevenir ou corrigir comportamentos agressivos. Mudanças na rotina podem acalmar o seu cão. Quando a agressividade se mostra mais frequente e generalizada, pode ser muito difícil para o tutor identificar por conta própria a causa. Ou, a maior parte das vezes, as causas do problema é difícil de ser determinada, sabe? Então, no entanto, ainda que não acabem definitivamente com as questões, algumas mudanças no seu dia a dia já ajudam e ajudam bastante a deixar seu pet mais tranquilo. Entre as sugestões de como fazer o seu cãozinho deixar de ser bravo, eu vou te falar algumas que eu considero as melhores, tá? Então, estabeleça uma rotina com horários certos para acordar, dormir, comer, passear e brincar. A previsibilidade, ser previsível, saber o que ele vai fazer, ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. Então, passeie diariamente com o cachorro, se possível mais de 2 vezes ao dia. O ritmo e a duração das caminhadas depende do condicionamento do seu amigo. Não adianta você querer caminhar a primeira vez e andar 10 km, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, ao montar a rotina para o seu cãozinho, inclua diferentes tipos de brincadeiras capazes de estimular comportamentos naturais do seu cão. Introduza novos pets em casa, sempre de maneira gradual e cautelosa, pelo amor de Deus, respeitando sempre as etapas de familiarização dos seus cães, de socialização dos seus cães. Estabeleça as regras da casa de maneira consistente. Abrir exceções de vez em quando deixa o pet confuso e contribui para que ele fique bravo. Por exemplo, ao ser expulso da cama em determinado momento, um dia você deixa e um dia você não deixa. Ou você deixa ou você não deixa. Evite brigar e jamais, jamais, jamais seja violento com o seu cãozinho. Além de contribuir para piorar o quadro, a atitude pode colocar a sua integridade em risco. E mesmo com todos os cuidados, um cachorro ainda pode se mostrar agressivo com você e a sua família. Se isso acontecer, procure um médico veterinário comportamentalista. É o que acontece, por exemplo, quando o pet não foi devidamente socializado. Ao perceber que seu cachorro está se tornando agressivo, ainda que não tenha avançado em ninguém, não deixe para lá. Não passe a mão na cabeça. Não foi um momento. Procure o quanto antes um médico veterinário comportamentalista ou um adestrador para uma avaliação. Após uma avaliação, nós podemos identificar quais são as causas da agressividade e o que fazer para reverter ou minimizar o quadro. Eu vou te falar aqui algumas dicas para te ajudar nessa missão, tá? Linguagem corporal. Os cães, assim como vários outros animais, usam a linguagem corporal para se expressar e se comunicar, inclusive nós. Eles usam isso para se expressar, seja com humanos, seja com outros animais, inclusive para intimidar, tentando parecer maior, arrepiando os pelos, olhando fixo e deixando os dentes à mostra. Esses são alguns sinais de que seu cachorro está tenso e pode vir a ter comportamentos agressivos. Então vamos evitar o comportamento agressivo. Outros pets podem também ser agressivos com outras pessoas na rua. O melhor a se fazer quando você percebe que um cachorro está apresentando sinais de linguagem corporal, de que está acontecendo algo que ele não está gostando, é se afastar. Respeite. Naquele momento, respeite. Se o estímulo o incomoda, se o estímulo que o incomoda for você, deixe-o quietinho no canto dele, até ele ficar mais calmo. Já se o estímulo que o deixa nervoso for outra pessoa ou outro pet,
e você está com ele na coleira, não pense duas vezes. Leve-o para a direção oposta. Não arrisque. O importante é que seu cachorro não tenha contato visual com o estímulo que não o agrada, para que assim ele possa esquecer. Tá? Quando corrigir um comportamento agressivo, doutora? Então, assim como existe entre nós humanos pessoas que são mais esquentadinhas, que podem reagir de maneira agressiva quando estão nervosas, acontece o mesmo no mundo dos cães e de outros animais também, é claro. E assim como acontece conosco, como acontece com os humanos, quanto mais passamos a mão na cabeça de pessoas que têm esse tipo de comportamentos errados, maior será a dificuldade desse hábito mudar para melhor. Com os nossos pequenos é a mesma coisa. Quanto mais nós, tutores, passamos a mão na cabeça, achamos engraçadinho ou ignoramos o fato de que nossos pets precisam sim de ajuda para que haja uma mudança no seu comportamento, muitas vezes isso irá acontecer. Às vezes isso irá acontecer e é mais difícil de reverter essa situação. Portanto, quanto antes você tomar a iniciativa de mudar esse comportamento agressivo no seu cão, melhor será tanto para você quanto para ele. E mais fácil melhorar esse processo todo. Então, como corrigir o comportamento agressivo do seu cão? Se alguém te disser que bater no focinho do cachorro, assoprar o focinho do cachorro, dar aquela chinelada no dorso, ajuda a disciplinar a sua fera, não acredite. É consenso entre nós comportamentalistas que a pior coisa a ser feita é bater no seu pet. Inclusive, métodos punitivos deixam o seu cão com medo do tutor e ele pode responder com mais agressividade. O recomendado é usar técnicas de reforço positivo para impor limites, estabelecer regras claras e criar uma rotina. Assim, o seu cachorro vai perceber e vai saber o que está esperando por ele. A chave é tentar perceber o que está deixando o seu cachorro bravo. Se ele avança nas visitas, peça para que as pessoas se afastem dele. O mesmo vale lembrar caso o cachorro esteja rosnando, tá, gente? Se estiver rosnando também, peça para as pessoas se afastarem. Depois, com ele mais calmo, tente fazer com que a visita, se ela se voluntariar, claro, tente com que ela se aproxime dele. E caso ele não lata ou se deixe tocar, recompense-o. Recompense-o com petisco, elogie, faça um carinho. Você pode realizar um treinamento em casa mesmo, reforçando comportamentos desejáveis e recompensando sempre quando seu cão acertar. E lembre-se de uma coisa muito importante, a segurança em primeiro lugar. Por isso, sempre ande com seu pet na coleira quando estiver em lugares com outros bichos ou outras pessoas. Conforme você for adquirindo confiança para avançar e ajudar seu peludo a mudar seus comportamentos, você pode usar técnicas de reforço positivo, que vão fazer com que ele encare as situações e que o deixavam incomodado de outra maneira. Ele vai sentir mais segurança, principalmente quando passar por essas situações. Não entendeu nada do que eu falei em cima? Então vou te dar um exemplo para ficar muito fácil. Vamos imaginar que seu cachorro tenha comportamentos agressivos. Quando, por exemplo, ele vê uma pessoa andando de skate na rua. Ele morre, ele grita, ele late, ele quer pegar. Quando você e seu peludo está passeando e uma pessoa se aproxima com o skate, tenha em mãos algo que ele gosta muito. Pode ser um petisco bem gostoso e diferente, não aqueles que ele gosta no dia a dia, que você dá toda hora para ele, sabe? Uma novidade. Tem que ser algo especial mesmo. Tem que ser algo muito especial. Então, quando o skate estiver próximo do seu cachorro, e seu cachorro já estiver apresentando, demonstrando sinais de agressividade, latir, puxar guia, essas coisas, pegue o petisco e dê para ele. Ele vai mudar o foco. E repita isso sempre que o estímulo que incomoda aparecer. Assim, aos poucos, ele vai perceber que
aquilo que antes era algo ruim sempre traz uma coisa boa que ele adora, que é aquele petisco bem gostoso, entendeu? Então, e com o tempo ele vai acabar gostando daquele estímulo, acredite. O que antes era ruim para ele vai passar a ser muito, muito, muito bom. Agora eu vou te dar uma dica extra, presta bem atenção. Outra alternativa que sempre ajuda é contar com a ajuda de um profissional da área. Isso aí é imprescindível, tá? E, doutora, mas como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para evitar? Eu não quero ter que fazer tudo isso. Se seu pet já demonstra comportamentos agressivos, a primeira coisa que você tem que fazer realmente é procurar um veterinário. Isso porque somente um especialista será capaz de descartar a possibilidade de doenças que possam estar provocando mudanças no comportamento do seu cachorro. Gente, a gente só pode, nós médicos veterinários comportamentalistas, só podemos fechar que o problema é comportamental quando a gente descarta todas as doenças. Constatado que não é um problema de saúde, todos os exames negativos, a recomendação é procurar um médico veterinário ou um adestrador. Depois de identificar a situação que desencadeia essa agressividade, ele pode realizar e indicar técnicas adequadas para lidar com cada situação. Deve haver um esforço para entender, através da linguagem corporal, o que seu pet quer falar com você. Assim fica mais fácil entender um pouco esses enigmáticos e maravilhosos companheiros. Te digo isso por experiência própria. Lembrando que um cão em boas condições de saúde é menos propenso a desenvolver problemas de agressividade. Você já parou para pensar que o problema pode estar em você? Que o seu cão pode exercer a liderança ou submissão, dependendo da sua atitude e do ambiente que ele está inserido. Alguns cães possuem um temperamento mais forte do que outros. E, como uma criança, dependem de um cuidado especial e repressões quando agirem de forma errada. Repreender não é deixá-lo no frio, não é deixar na chuva e muito menos agredi-lo. Se você passa segurança na voz e nas atitudes, o comportamento do seu pet será natural. Todo lugar precisa de um líder. E se você relutar em ser esse líder, o seu líder poderá ser ele. Há séculos o homem desenvolve raças para suprir as suas necessidades. Muitas dessas raças criadas pelo homem tinham o objetivo de proteger a sua casa, de proteger o seu rebanho, ou até mesmo de caçar junto com ele. Então, para esclarecer tais atividades, continham seu DNA característico de impotência, de agressividade, de teimosia, de determinação. Então, cães com esse tipo de personalidade, recomenda-se que se mantenham o pulso firme, que persistam nas ordens e mantenham paciência. O ambiente é fundamental para que eles não desenvolvam um ar de revolta. Deixar o seu animalzinho preso dentro de casa ou de um apartamento, sem companhia e sem ter o que fazer durante horas, não vai colaborar para que ele fique mais tranquilo. A casa onde esse animal vive se torna o seu habitat. Então, sendo assim, é você quem deve impor limites ao comportamento do seu bichinho. A responsabilidade é sua. A questão comportamental dentro do habitat, em casa, é responsabilidade do tutor e de toda a família. É claro que as pessoas devem tratar muito bem os seus cãezinhos. Devem tratar eles com amor, com carinho, mas tudo tem um limite, para que esses limites não sejam ultrapassados e prejudiquem a convivência do seu cãozinho no seu espaço. Muitas vezes tratar os cães como pessoas não é tão bom para o aprendizado dos animais. Os peludos precisam entender que tem o espaço deles e os espaços das pessoas são diferentes do dele. Certo? Entendeu? As famílias às vezes usam os cães para substituir
o lugar de um ser humano, no caso um filho. E talvez esse excesso de atenção, essa humanização acabe atrapalhando as correções. E é tudo uma questão de impor limites. Eu já vi casos em que, apesar da família possuir um quintal muito espaçoso, grande, que o cachorro pode brincar, que o cachorro pode sair correndo, o animal fica trancado dentro do quarto do dono. Local até mesmo onde ele fazia suas necessidades e se alimentava. Gente, isso não faz bem. Você tem que respeitar o espaço do seu cão, para que ele respeite o seu espaço. Você precisa ensinar que ele tem um espaço, para que ele saiba que você também tem um espaço. O normal é que, com 3, 4 dias no ambiente, o cão entenda onde ele pode ficar ou onde ele não pode ficar. Se não quer que ele suba ou faça xixi na sua cama, não deixe subir na cama. Para sofá, tapetes, vale a mesma regra. A aprendizagem do cachorro, na sua maioria, depende muito do ensinamento do tutor. Muito mais do que do profissional e da índole do cão. Eu acredito que as falhas de comportamento do cão são muito mais por falhas nossas do que deles mesmo. Eles são reflexos do que nós somos, reflexos do que ensinamos. O cachorro, ele te dá a chance de condicioná-lo, de ensiná-lo. Basta você ter pulso. Então, nessa hora, a solução é guardar o coração e agir com a razão. É exatamente isso. Muitos cães são solitários, carentes e amam uma boa companhia. São aqueles cães que aproveitam cada minuto que pode brincar com você. Quem sabe, e eu tenho quase certeza que o problema está em você. Pensa um pouquinho. Entre em contato comigo se isso não funcionar. Lembre-se que eu estarei ao seu lado, online, para te ajudar. Sempre, se isso aí não funcionar. Só é deixar aqui o seu recado. Entre em contato comigo. Porque agora eu vou embora, te deixando, aquele beijo de luz. E te esperando no próximo vídeo. Até lá!